Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 20 de agosto de 2020. Hoje eu trouxe para vocês um estudo sobre a medida de área e de perímetro, tá? É uma parte mais aí de geometria. Então, a gente vai começar aí lendo o conteúdo que eu passei para vocês e depois a gente vai corrigir as atividades juntos, tá? Então, vamos lá. Medida de área e de perímetro. A gente já estudou, né, um pouco sobre as medidas de área e de perímetro, tá? E agora a gente vai aprender a diferenciar as duas, porque às vezes a gente se confunde. Você olha uma figura, pede para você calcular a área, e você vai lá, soma todos os lados, e na verdade você está calculando o perímetro. Ou te pede o perímetro e você multiplica a base vezes a altura, e na verdade você está calculando a área e não o perímetro, tá? Então vamos lá. Área. O que é o cálculo da área, tá? A medida de dentro da figura. Então tem duas formas aí de você calcular a área. Quando a figura ela é assim, ó, ela é dividida em quadradinhos, você pode contar todos os quadradinhos de dentro, tá? Então essa é a principal diferença entre área e perímetro. Área é a medida de dentro. Perímetro é a medida de fora, é o contorno, tá? Então essa é a principal diferença. Então, uma das formas de eu calcular a área é contar todos os quadradinhos de dentro. Se eu não tiver uma figura definida em quadradinhos, como costuma aparecer só o retângulo, sem nada, se não tiver dividido em quadradinhos por dentro, vai ter as medidas aqui da base e da altura, para você calcular. E então, a gente tem aí a fórmula do cálculo de área, que é base vezes altura. Como eu calculo área? Base vezes altura. Multiplica a base pela altura, tá? Então, aqui, nesse quadradinho, nesse retângulo que a gente está vendo aí, cada quadradinho aí, né, tem a medida de lado aí de 1 centímetro, tá? Então, a gente tem aqui 4 quadradinhos, então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4. São 4 centímetros de base. E aqui a gente tem 2 quadradinhos, então são 2 centímetros de altura. Então, qual a área desse retângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, sendo 1 centímetro aí, 1 centímetro quadrado, né? A área de cada quadradinho, então eu tenho 8 centímetros quadrados de área do retângulo inteiro. Ou se eu for multiplicar, né? Base vezes altura, 2 centímetros vezes 4 centímetros, tá? Não importa a ordem. Lembra da regra da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 4, 8 centímetros quadrados. A medida da área, ela é elevada ao quadrado. O que é elevado ao quadrado? É esse doisinho em cima do centímetro, tá? Se a resposta for em metro, é metros quadrados. Se a resposta for em quilômetros, quilômetros quadrados. Se a resposta for em centímetros, centímetros quadrados. Então, eu tenho aqui, a figura está medida em centímetros, então, 8 centímetros quadrados, ok? Agora, o cálculo de perímetro. O cálculo de perímetro, ele envolve o contorno da figura, o trajeto, né? O percurso, né? Tudo isso daí é referente a perímetro. Então, qual é a fórmula do perímetro? A soma de todos os lados da figura, tá? Então, a gente sabe que nessa figura aqui, a área é 8 centímetros quadrados. Mas será que a medida do perímetro também é 8 centímetros quadrados? É isso que a gente vai analisar. A gente calcula o perímetro através da soma de todos os lados. Então, se aqui é 2 centímetros, aqui também é 2 centímetros, é o lado paralelo, né? Aqui é 2 centímetros, então aqui também é 2 centímetros. Se aqui eu tenho 4 centímetros, em cima também é 4 centímetros. Tendo isso em mente, né, os lados paralelos aí, você tem a medida de todos os lados, é só você somar tudo, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. E a resposta do perímetro não é elevado ao quadrado, tá? É 12 centímetros. Não é 12 centímetros quadrados. Elevado ao quadrado é só a medida de área, o perímetro é em centímetros mesmo, ou metros ou quilômetros normal, tá? Então, olha a diferença do cálculo dessas duas medidas. A área desse retângulo é 8 centímetros quadrados e o perímetro é 12 centímetros, então a medida é diferente, tá?
Dessa forma, o perímetro e a área são medidas diferentes que se calcula de formas diferentes. Eu tenho a área dessa figura e o perímetro da mesma figura e o valor é diferente, tá? Então, resumindo, como eu calculo a área? Base vezes altura. Como eu calculo o perímetro? A soma de todos os lados. Tendo isso em mente, então, eu trouxe para vocês algumas atividades para fazerem no caderno, tá? Eu gostaria muito que vocês copiassem as figuras, porque elas não são difíceis de fazer, é só você usar a sua reguinha que você consegue copiar essas figuras. Quem tem impressora consegue imprimir, legal. Pode imprimir as figuras para ficar mais bonitinho no caderno, mas eu gostaria que vocês tivessem as imagens, as figuras no caderno também, tá? Copiar essas figuras. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia colocar essas figuras na lousa para vocês estarem copiando. Então, é como se a gente estivesse aí na sala de aula, vocês têm que ter aí essas coisas no caderno, tá? Então, aqui, ele está pedindo nessa primeira atividade para a gente calcular a área dessas figuras, tá? A única que vai ser diferente, eles colocaram aqui, né? Área do quadrado, lado vezes lado, que é a mesma coisa de base vezes altura. O quadrado, ele possui todos os lados iguais. Então, se é 36 metros embaixo, todos os lados são 36 metros, né? Aqui é o paralelogramo, base vezes altura. Esse é o retângulo, tá? Base vezes altura, tá vendo? B vezes A é base vezes altura. E o triângulo, você deve ter falado, né? Que coisa esquisita. Nada mais é que o quê? Base vezes altura. Esse risco com um 2 embaixo, ele significa dividido por 2. Então, ele já deu para você aí as fórmulas do cálculo de área de todas as figuras. Como que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, você vai multiplicar a altura, tá? A altura do triângulo, ela não está aqui fora. Ela está aqui dentro, ó, é o meio dele. E aí, você multiplica 20 por 18 e divide por 2 para você ter o cálculo correto da área do triângulo. Então, vamos fazer aí o cálculo de cada uma, tá? Vou colocando aqui dos lados, tá bom? Então, primeiro a área do paralelogramo. Eu vou colocar o A grandão e um Pzinho, que é referente a essa figura aqui, tá? Que é o paralelogramo. Essa figura se chama paralelogramo. Então, ele quer a área é base vezes a altura. Qual a base do paralelogramo? A base é sempre esse ladinho de baixo, tá? A base do paralelogramo é 14 vezes a altura. O paralelogramo, ó, embora esteja inclinada, tá? Se eu colocasse a altura dele aqui, ó, tá? Daria aí na mesma, tá? Se eu fosse arrumar ele, tá bom? Então, é 9 metros mesmo. Por mais que esteja inclinado, a altura é essa medida mesmo, tá? 9. Então, a área do paralelogramo, como que eu faço? 14, que é a base, vezes a altura, que é 9. E aí, era só você fazer a multiplicação normalmente, que vocês já sabem fazer, né? Dava 126 metros. Ó, lembrando que medida de área é elevado ao quadrado. Então, é metros quadrados, tá? Vou até colocar mais para cá para vocês verem. Peraí. Sempre acontece isso. Vamos lá. Mais para cá aí, pronto, ó. 126 metros quadrados, tá bom? O resultado do cálculo de área é sempre elevado ao quadrado. A figura está medida em metros, não é em centímetros, está em metros, tá? É só a gente observar a figura. Então, é metros quadrados. Agora, do quadrado. Ele colocou ali que o quadrado, a área, eu vou colocar um Qzinho de quadrado, tá bom? Esse AQ é área do quadrado, tá? Então, para eu calcular a área do quadrado, ele colocou a fórmula aqui, lado vezes lado, que é a mesma coisa que base vezes altura, tá? O quadrado, ele tem uma característica que é só dele, tá? Que é todos os lados iguais, tá? O triângulo escaleno também vai ter todos os lados iguais, mas no caso do quadrado, tá? Ele tem todos os lados iguais e é bom a gente guardar isso na cabeça. Se a base dele tá 36 metros, isso significa que os lados dele também medem 36 metros. Então, para eu calcular a área do quadrado, é 36 vezes 36, tá? Base vezes altura ou lado vezes lado, tá? E aí, você fazia a sua multiplicação normalmente, 36 vezes 36 dá 1.000
1.296 metros elevado ao quadrado, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, elevado ao quadrado, tá? Então, a área aí do quadrado dava 1.296 metros quadrados, tá? Vou até aproximar mais para ficar melhor para ver. Então, eu já calculei a área do paralelogramo, a área do quadrado. Agora, eu vou calcular a área do retângulo. Então, eu vou colocar aqui área do retângulo, AR, tá? Vamos lá, então. Qual a base do retângulo, tá? Vou até passar um risquinho vermelho que fica melhor para vocês visualizarem, ó. Essa é a base e essa é a altura, tá? Então, são esses dois valores aí que eu vou multiplicar. 42 vezes 13. Então, base vezes altura, tá? Aí, se vocês realizassem a multiplicação normalmente, né? 42 vezes 13 dá 546 metros quadrados. Lembrando que o cálculo da área é sempre elevado ao quadrado. Então, aqui, 546 metros quadrados. E agora, a área do triângulo, tá? Que é um pouco mais diferente. Além da multiplicação, a gente tem que dividir por 2. Então, vamos lá. Vou colocar aqui área do triângulo, AT, tá? Qual é a base que ele me dá do triângulo aqui? 18 vezes a altura é 20. Então, vamos lá. 18 vezes 20, você fazia a sua multiplicação normalmente. 18 vezes 20 dá 360 metros quadrados. E aí, você tinha que dividir por 2. Então, você pega esses 360 e divide por 2, tá? 360 dividido por 2 dá 180 metros quadrados. Então, a única coisa diferente no cálculo da área do triângulo é que você tem que, depois que você faz base vezes altura, você tem que dividir por 2, tá? Então, 18 vezes 20, né, que era a base do triângulo e a altura aqui, dá 360. E aí, você divide por 2, 180 metros quadrados, tá bom? Então, a gente fez a primeira parte aqui, que era calcular a área, tá? Ele queria a área das figuras. Agora, a gente vai para os probleminhas, vamos lá. A sala da minha casa tem 8 metros de comprimento e 5 metros de largura. Qual a área da sala? Então, vamos lá. Primeira coisa, uma sala que tem 8 metros de comprimento e 5 de largura, tá? Vai ser mais ou menos aí um retângulo, tá? Então, eu vou ter 8 metros de comprimento, que seria como se fosse a base, tá? E 5 metros de largura. É porque a sala, ela não tá de pé, né? Ela tá deitada, como se fosse o chão, tá? Desenhado no chão, tá? E 5 metros de largura. Então, seria mais ou menos assim. Vou colocar aqui letra A. Para você calcular a área, você vai multiplicar 8 vezes 5, base vezes altura. 8 vezes 5 é 40, então dá 40 metros, metros quadrados. Então, aí a letra A, facinho, né? 8 metros quadrados. Acho que eu vou colocar mais para cima para a gente ter mais espaço para fazer as outras, tá? Se você quiser desenhar para resolver o probleminha, eu sempre gosto de fazer o desenho nos probleminhas, porque fica mais concreto para a gente visualizar, tá? Uma sala de 8 metros de comprimento e 5 metros de largura, ela é uma sala retangular, tá bom? Se ela tivesse aí 8 metros de largura e 8 metros de comprimento, ela seria uma sala quadrangular, mas como ela tem aí a largura um pouco menor que o comprimento, ela é um retângulo, tá? Então, vamos lá, letra B. Meu quarto é um quadrado, tá? E tem 3,5 metros de lado. Então, a gente já sabe aí que tem a forma desse quarto é a quadrada, né? Qual a especificidade do quadrado? Ele tem todos os lados iguais. Então, se aqui é 3,5, aqui é 3,5, aqui é 3,5, aqui também é 3,5. Então, você vai multiplicar 3,5, né, medida da área do quadrado, 3,5 vezes 3,5, tá? Multiplicação com números decimais, você multiplica normalmente e depois conta quantas casinhas você tem depois da vírgula, para colocar a vírgula no resultado.
Então, 3,5 vezes 3,5 dá 12,25 metros quadrados, tá? Então, a resposta aqui da letra B, né? Meu quarto possui a área total de 12,25 metros quadrados. Vamos para a letra C. Calcule a área de um terreno de forma retangular que tem 54 metros de comprimento e 26 de largura, tá? Então, vamos lá. O terreno, ele já fala que é um retângulo, né? Você sabe que tem uma forma retangular aí. E ele vai ter o quê? 54 metros de comprimento. O comprimento seria aí a base do nosso retângulo, tá? E a largura seria a altura, tá bom? É como se eu colocasse ele deitado no chão. Então, cálculo de área, 26 vezes 54, para a gente saber a área total do terreno. Um terrenão, né? 26 vezes 54, dá 1.404 metros quadrados, tá? Deixa eu pôr mais um pouquinho para cá. Para caber bonitinho. Pronto, aí. Então, a resposta da letra C, né? Eu multipliquei a base, 54, vezes a altura, que é 26 metros, dá 1.404 metros quadrados, tá? É só fazer a multiplicação. E a letra D, qual é a área de um triângulo que tem 12 metros de base e 7 metros de altura? Então, deixa eu só colocar mais para cima essa letra C, que também tem a letra E para a gente resolver, né? Então, senão não vai ter espaço para resolver todas. Pronto. Pôr a letra D mais para cima. Então, agora, ele quer o quê? Um retângulo, né? Um triângulo. Deixa eu desenhar um triângulo aqui pra gente, então. A gente tem aí... Opa! Desenhar um triângulo um pouco maior. Que é um triângulo grandinho. Aí, pronto. 12 metros de base e 7 de altura. Então, mais assim. A base dele é maior. Ah, mas que difícil desenhar esse triângulo. Peraí. Pronto. Será que foi? Não. Ah, ainda não aprendi a desenhar esse triângulo assim. Vou ter que usar outra mesmo. Pronto, foi? Não. Vou usar esse daqui mesmo. Pronto. É difícil a gente aprender a mexer nas tecnologias também, né, gente? Pera aí, para desenhar nosso triângulo. Se fosse na lousa seria mais fácil, tá vendo? Pronto. Aqui e aqui. Aí, agora sim. Nosso triângulo ficou meio tortinho, mas vocês entenderam a ideia aí do triângulo, né? Arrumar mais aqui. Prontinho. Nosso triângulo. Aí eu tenho aqui 12 metros de base e 7 de largura. Então, a altura seria aqui, né? Essa seria a altura aqui do triângulo, tá? Então, 7 metros de altura. Prontinho. A fórmula do cálculo da área do triângulo. Primeiro, você vai multiplicar a base vezes a altura, né? 12 vezes 7, que dá 84 metros quadrados. A resposta é em metros. Só que eu não posso esquecer que a especificidade do triângulo é que depois que eu multiplico a base vezes a altura, eu tenho que dividir por 2 para o meu resultado ficar correto. Então, 84 dividido por 2 dá 42 metros quadrados, tá? Então, a base vezes a altura, a gente consegue chegar aí na área desse triângulo, que é de 42 metros quadrados. E a letra E, né? Lidiane quer colocar piso em uma sala no formato de paralelogramo, com 6 metros de comprimento e 3,5 de altura. Quantos metros quadrados de piso ela precisará comprar?
Então, a gente sabe como que é o paralelogramo. Ele vai ter aí, né, esse ladinho mais inclinado, tá? O desenho do paralelogramo, ele é assim. E aí, ele tem a base retinha, né? Opa. Vamos lá, vou colocar aqui e aqui, tá? Então, o paralelogramo, ele tem esse desenho, tá, gente? Ele é mais inclinadinho aí, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho para fechar. Pronto. E aqui também. Agora ficou bonitinho, ó. Nosso paralelogramo. Então, o paralelogramo, ele é assim, tá? Esse é o formato do paralelogramo. Ele tem 6 metros de comprimento, tá? 6 metros e 3,5 de altura, tá? Então, a gente calcula como a área aí do paralelogramo, né? Base vezes altura. Então, é 6 vezes 3,5. Para eu multiplicar, né? 3,5 vezes 6 dá 21, tá? 21 metros quadrados, tá? A gente tem sempre que lembrar que a medida da área é em metros quadrados, é elevado ao quadrado. Então, ela vai precisar de 21 metros quadrados de piso para colocar nessa sala em formato de paralelogramo. Uma sala bem diferentona, né? Desse formato. Muito bem, pessoal. Essa foi a atividade de cálculo de áreas. Deu para vocês praticarem bastante aí. Base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura, né? E agora a gente vai trabalhar o perímetro aí, tá? Então, vamos lá. Sobre o perímetro, faço o que se pede. Como eu calculo o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Esse triângulo, ele possui todos os lados iguais. É o chamado triângulo escaleno, né? Então, aqui é 18 centímetros e aqui também é 18 centímetros. Então, para eu calcular a área desse triângulo, né? 18 mais 18 mais 18, tá? Então, você podia lá fazer a sua soma, que soma vocês sabem fazer muito bem, né? 18 mais 18 mais 18 dava 54, a medida está em centímetro, então é 54 centímetros, tá? Deixa eu pôr mais para cá. Pronto. Aqui é um pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5 lados, então é um pentágono. E cada lado do pentágono tem uma medida diferente, então você vai ter que somar, né? 4,8 mais 6 centímetros, tá? Como o 6 ali, ele não tem nenhum número depois da vírgula, você preenche com 0, tá? Mas o 6, ele não vai ficar aqui, ó, para somar. Lembra das casinhas dos décimos, centésimos e milésimos? O 6 é a unidade, tá? Então, ele é embaixo do 4. E aí, eu preencho com 0 as casinhas que faltam, tá? 6,8 centímetros mais 5,9 mais 6,3. Então, todas as medidas aí dos lados do pentágono, 4,8, 6, 6,8, 5,9 e 6,3. Soma e subtração com números decimais, tá? A regra é sempre vírgula embaixo de vírgula, tá? E aí, você podia somar normalmente e copiar a vírgula no resultado. 4,8 mais 6, mais 6,8, mais 5,9, mais 6,3, tá? Isso dava 29,8. Tá vendo aqui a vírgula embaixo de vírgula? Aqui, ó, no resultado também. Uma casa depois da vírgula, então, vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui dá 29,8 centímetros, tá? A medida é em centímetro. Vou pôr mais para cá. Referente a esse daqui. Agora, o retângulo aqui, tá? Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, aqui é 15, aqui também é 15. Aqui é 9, aqui também é 9. Então, aí é 9 mais 9 mais 15 mais 15, tá? Isso daí dá igual a... Aí, você fazia a sua soma normalmente, né? 9 mais 9 mais 15 dá 48 centímetros. Aqui a gente tem um trapézio, tá? Isso daí é um trapézio, esse formato aí.
É bom a gente saber reconhecer o nome dos polígonos também, tá? Lembrando que polígonos são figuras que têm todos os lados retos, tá? 4 mais 12,5. Acho que eu vou até montar essa continha em pé para vocês verem como fica. Dura o espaço que eu tenho aqui, né? Bom, deixa assim mesmo. Vai. 4 mais 12,5 mais 7,4 mais 6,3. Lembrando de respeitar a regra, né? Sempre vírgula embaixo de vírgula. E o 4, ele é a unidade, tá? Coloca sempre as casinhas lá. Nem eu fiz nessa daqui, ó. Quer ver? Aqui é a unidade, né? O grandão. E depois da vírgula eu tenho o D pequenininho de décimos. Décimos, centésimos e milésimos, tá? Então, sempre respeitem aí as casinhas decimais, tá bom? Então, se vocês somassem lá 4 mais 12,5 mais 7,4 mais 6,3 dava 30,2 centímetros, tá? Esse é o cálculo do perímetro desse trapézio. Aqui é um quadrado, tá, gente? O quadrado ele tem todos os lados iguais, então todos os lados medem 42. Você pode multiplicar 42 por 4 ou somar 42 mais 42 mais 42 mais 42, tá? E aí dava o resultado 168 centímetros, tá? E aqui a gente tem um hexágono, 6 lados iguais, tá? Então, você somava lá 7,3 mais 7,3 mais 7,3 mais 7,3 mais 7,3, né? 1, 2, 3, 4, 5, são 6 lados, então 7,3, 6 vezes, tá? Para você achar aí o seu resultado, tá bom? Deixa eu colocar mais para cá para eu colocar o maisinho, tá? Lembrando que a multiplicação nada mais é do que uma forma de somar mais rápido. Então, vocês poderiam ou fazer 7,3 mais 7,3 mais 7,3 mais 7,3 ou multiplicar 7,3 por 6, né? Esse hexágono aí, ele tem todos os lados iguais, tá? Então, ele tem 6 lados, 7,3 vezes 6, ou 7,3 mais 7,3 mais 7,3, dava 43,8 centímetros, tá? Esse é o resultado do perímetro. Então, aqui dava para a gente deixar bem claro para vocês que como eu calculo o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Eu só posso usar a multiplicação quando todos os lados são iguais. Aí você pega uma medida de um lado e multiplica pela quantidade de lados, tá bom? Então, vamos agora para os probleminhas. Uma quadra de vôlei tem 23 metros de comprimento e 10,5 de largura. Qual o perímetro dessa quadra? A gente sabe que uma quadra de vôlei, ela é retangular, tá? É o formato de um retângulo. Vou colocar a letra A aqui. Então, diz que ele tem 23 metros de comprimento e 10,5 de largura. É só você somar para você saber o perímetro, né? É 23 mais 23 mais 10,5 mais 10,5, tá? Então, perímetro, né? Que seria aí a parte de fora da quadra, o contorno dessa quadra, né? É só somar todos os lados, 23 mais 23 mais 10,5 mais 10,5. Dá um total de 67 metros, tá? Essa pergunta está em metros. Deixa eu pôr um metro aqui. 67 metros. Letra B. Qual o perímetro de um quadrado que tem 3,6 metros de lado? Então, o quadrado ele possui aí todos os lados iguais, 3,6 metros. É só eu somar esse 3,6 metros 4 vezes, né? 3,6 mais 3,6 mais 3,6 mais 3,6, tá? Então, você podia ou somar ou multiplicar 3,6 por 4, porque ele tem todos os lados iguais, dá 14,4, tá em metros, né? Metros. Lembrando que não é metros quadrados, tá? O perímetro, a medida dele é em metros normais, tá? Não eleva ao quadrado. A letra C, calcule o perímetro de um retângulo. Vamos desenhar o retângulo.
que tem 2,5 metros de altura. Então, 2,5 metros de altura e a base dele é o dobro da altura. Então, aí você já tinha que dar uma quebradinha na cabeça. Qual que é o dobro de 2,5? É 2,5 vezes 2, tá? Sempre que pede o dobro, 2,5 vezes 2. É a mesma coisa de 2,50. Quanto é R$ 2,50 mais R$ 2,50? É 5, tá? Então, se a base dele é o dobro da altura, então a base mede 5 metros, tá? E aí era só você fazer o cálculo do perímetro normalmente. 2,5 mais 2,5 mais 5. Se a base é 5, o lado paralelo da base também é 5, né? Mais 5. Então, você soma aí, ó. 2,5 mais 2,5 mais 5 mais 5. Dava 15 metros, tá? Então, antes de você fazer o cálculo do perímetro, você tinha que calcular quanto era a base, né? Que ele fala que é o dobro da altura. E vamos para a letra D. Qual é o perímetro de uma sala que tem 3,8 de comprimento e 2,6 de altura, de largura? Então, vamos, né, desenhar aqui o nosso retângulo, uma sala retangular, tá? Ela tem 3,8 metros de comprimento e 2,6 metros de largura. Então, lados paralelos, né? Aqui é 2,6, então aqui também é 2,6. Ele quer perímetro, perímetro é a soma de todos os lados, tá? 2,6 mais 2,6 mais 3,8 mais 3,8, tá? Então, vocês podiam armar a conta aí para fazer a soma. 2,6 mais 2,6 mais 3,8 mais 3,8. Isso dava um total de 12,8 metros, que a resposta é em metros, né? 2,6 mais 2,6 mais 3,8 mais 3,8. Dá um total de 12,8 metros, tá? Então, só resumindo aí o nosso estudo de hoje da matemática, tá? A gente aprendeu aí que a área é um cálculo que inclui toda a parte de dentro da figura, tá? Pode ser resolvido pela fórmula de base vezes altura. A base é a parte de baixo e a altura é o ladinho da figura. Ou você conta todos os quadradinhos que ela tem dentro. Se ela não tiver dividida em quadradinhos, aí você faz o cálculo através de base vezes altura. E o perímetro é o lado de fora, é o contorno da figura. E a fórmula dele é a soma de todos os lados, tá bom? Então, perímetro e altura perímetro e área são medidas diferentes, tá bom? Então, essa foi aí a matéria de matemática de hoje. E além disso, eu tinha uma matéria no interdisciplinar, tá? A gente ia começar aí um novo capítulo, né? Uma nova assunto. Depois de ter discutido bastante aí sobre cultura religiosa, a gente vai entrar aí e falar um pouco sobre o povo brasileiro, né? Um povo que tem tanta diversidade. Então, lá no livro didático, na página 100, tá? Então, vamos lá. O povo brasileiro, capítulo 6. Quem são as brasileiras e os brasileiros? Como você os descreveria? Leia a letra desta canção e veja o que o compositor diz sobre o povo brasileiro. Inclassificáveis. Então vamos lá. Que preto, que branco, que índio, que? Que branco, que índio, que preto, que? Que índio, que preto, que branco, que? Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crilouros, guaraniceis e judarabes. Nossa. Orientupes, ameriquítalos, lusonipocaboclos, orientupes, iberibárbaros, indoxiganagos. Somos o que somos, inclassificáveis. Então, a gente tem aí uma música, né? Que deve ser bem legal se vocês procurarem na internet para ouvir aí, né? Pode procurar pelo nome, né? Se você for digitar lá, inclassificáveis. Vamos ver se eu acho. Inclassificáveis.
Inexplicáveis. Arnaldo Antunes. Eu não conheço essa música também, não. Aí tem, né? Vocês vão achar o vídeo aí. Ele deve fazer a canção bem, bem melhor que eu, né? Porque ele usa umas palavras bem Você e difíceis sua equipe aqui. têm trabalho para entregar. Ah, sempre tem esses anúncios primeiro. Então vocês acham aí no YouTube, né? Ele cantando essas músicas, então. E aí vocês podem ouvir para saber como é que é. E aí tem 3 perguntinhas para a gente responder. Vamos lá. Por que a letra diz que somos inclassificáveis, tá? Então, assim, a gente vê que ele cita bastante a miscigenação, né? A população brasileira, ela é descendente de vários povos. Eu sempre falei para vocês, né, que o nosso país ele foi invadido aí pelos europeus, mas a gente tem uma mistura aí. O nosso DNA provavelmente tem bastante influência aí dos indígenas, dos africanos, não só dos portugueses, né, dos italianos, dos holandeses, dos franceses, todo esse povo que veio para cá, tá? E o nosso país ele foi colonizado assim. Então aqui a gente tem uma grande miscigenação mesmo, tá? Então nós não temos só um grupo étnico no nosso país. Nós somos inclassificáveis por isso, né? Nós somos uma mistura de várias culturas. 2. Você saberia dizer de quais grupos étnicos você é descendente? Essa resposta é pessoal, mas vocês podem estar perguntando aí para o pai, para a mãe de vocês, né? O seu sobrenome geralmente revela um pouco qual é a sua descendência. Por exemplo, eu, a professora de vocês, meu sobrenome é Giampaolo, é descendência italiana. Mas se vocês olharem para mim fisicamente, eu não tenho só descendência italiana. Eu tenho, minha avó é negra, então eu tenho descendência aí dos povos africanos também. Características físicas minhas que lembram aí um pouco o povo africano, tem um pouco de indígena também. Meu olho é pequeno, né? Lembra mais aí os povos indígenas. Então, eu tenho aí uma mistura de de várias etnias, que me levou à pessoa que eu sou hoje, né? Isso de acordo com as gerações passadas da minha família, né? Eu tenho uma avó, a minha avó é negra, o meu avô era italiano, então a gente tem aí uma boa mistura na minha família. E provavelmente vocês vão descobrir aí conversando com os pais de vocês que vocês têm descendência aí europeia, africana, alguns de vocês têm descendência asiática, né? São mais japonesinhos, né? Então, a gente tem aí uma boa miscigenação, né? 3. Agora, com o professor e com os colegas, monte uma lista com os grupos étnicos que formam as famílias de todos os estudantes da turma. Como a gente não tem acesso aí às respostas de vocês para a gente discutir em sala de aula, vocês podem aí estar fazendo uma lista dos grupos étnicos que vocês ouviram falar, né? Eu sei que meu amigo é descendente de holandês, eu sei que meu amigo é descendente de francês, eu sei que meu amigo é descendente de indígena. Então, vocês colocam aí as descendências que vocês lembrarem para responder essa pergunta, também é uma resposta pessoal, tá bom? Então, esse era um assunto introdutório à cultura, né? A diversidade cultural e a miscigenação que os brasileiros possuem. Só uma observação, tá? É, sobre essa palavrinha aqui, que o Arnaldo Antunes usou por ser um cantor antigo, né? A gente não tinha aí o conhecimento, talvez na época dele, ó, essa música é de 96. 96 eu tinha 6 anos, então faz um bom tempo. Provavelmente a gente não tinha esse esclarecimento sobre o uso de termos que não são legais de se usar. E mulato é um termo que não se deve usar, tá? A gente sabe que a origem da palavra mulato, ela é preconceituosa. Às vezes a gente usa, é mulata bonita, não sei o que tem, mas não é legal usar esse termo, tá? E eu vou contar para vocês a origem desse termo mulato. Ah, quando eu estudei a parte de relações étnicas e raciais, né? Um professor meu na faculdade contou pra gente que o uso da palavra mulato não é legal devido à sua origem, tá? A origem dessa palavra veio aí da época da colonização, né? Quando os portugueses eles abusavam das mulheres negras, né? Que eram escravizadas e acabava aí nascendo filhos desses abusos.
O que é triste, né? A história violenta de estupro do Brasil vem desde essa época aí da colonização, tá? E as crianças, elas nasciam aí miscigenadas, né? Os chamados mestiços, né? E eles tinham a pele um pouco mais clara do que os africanos, né? Porque tinha aí uma mistura com o DNA dos portugueses. E aí eles denominaram essas pessoas pardas, né? De mulatos. Por quê? Na verdade, é uma palavra carregada de preconceito. Ela tem origem na palavra mula. A mula, ela é resultado do cruzamento aí do cavalo com o burro ou com o jegue, eu não lembro direito. E aí nascia a mula, e a mula, geralmente, ela era, como que se diz? Ela era tratada como um animal imprestável, né? Alguns acreditavam lá que as mulas elas eram inférteis, que elas não conseguiam ter filhotes, então elas eram tratadas como inúteis. Então a palavra mula deu origem à palavra mulato. A mula era uma mistura de duas raças aí de equinos, né? Então o mulato é como se fosse aí uma mistura de duas etnias, né? Então os portugueses criaram aí esse termo mulato se referindo às mulas de uma forma totalmente preconceituosa e racista. Então, não usem a palavra mulato. Atualmente, a gente tem o conhecimento de que é uma palavra racista e ela não deve ser usada. A gente está aí caindo no desuso de diversas palavras racistas da nossa língua portuguesa, tá? Como a palavra denegrir, ela não é legal de ser usada. A gente fala, você está denegrindo a minha imagem, né? Denegrir, tornar negro. Por que tornar alguma coisa negra é tornar alguma coisa ruim, né? Aquele termo lá, eu não- as pessoas costumam falar quando ela está se sentindo, né, subestimada. Você está achando que eu sou tuas nega, né? Também é um termo racista, tá? Então a gente está aprendendo a ser pessoas melhores. E isso inclui a herança que a gente tem até na nossa linguagem. O português, ele é carregado, a língua portuguesa, ela é carregada de palavras racistas que precisam cair em desuso. E o mulato, mulata, mulato, é uma palavra que tem que cair em desuso. A gente sabe que, de acordo com as pesquisas aí sobre etnia e tal, tanto os pardos quanto as pessoas que têm a pele preta mesmo, eles são definidos como as pessoas negras, tá? Então a gente não precisa usar a palavra mulato para se referir a uma pessoa que tem a pele negra, tá? A pessoa tem que ter orgulho de falar que a pessoa é negra mesmo. Tá? A palavra mulato, ela tem que cair em desuso, tá bom? Eu só puxei isso daí porque a gente tem aí uma música, né? Que provavelmente está falando de mistura, de diversidade racial, e aí a gente tem uma palavra racista no meio da música. É uma música antiga, de 1996, mas é bom que vocês saibam aí que a palavra mulato não é bonita, não é legal de ser usada e tem que cair em desuso na nossa língua, né? Tem que desaparecer aí do nosso português, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!